Que bom estarmos juntos, direto de Campina Grande, nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 7 de janeiro. O ano está começando, é um ano novinho em folha, que nós vamos escrever todos os dias nas páginas do nosso calendário. Hoje celebra-se o dia do leitor e também o dia da liberdade de cultos. E como nós precisamos de orar para que nós continuemos desfrutando desta liberdade de expressão religiosa, de transmitir a palavra de Deus. Precisamos de orar muito para que esta liberdade ela esteja sempre de portas abertas, como temos recebido através da divulgação do programa Opção para a Vida, que esse ano estaremos celebrando 35 anos ininterruptos que estamos no ar. Você ouvirá ainda uma belíssima música interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião. Portanto, que você agora deleite-se com esta música para o seu elevo espiritual. Sempre que eu leio a história de Cristo, todos eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Bem bonito, todos. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, me inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo e um dia também verei face a face, pois assim eu creio. Pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, e a Jesus como Ele é. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor.
como Ele Aleluia. Nós já estamos convivendo com determinados ensinamentos de seitas e heresias que já provam que aqueles que negam que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus se tornam anticristos. E esses ensinamentos já estão hoje patentes em nossos dias aos nossos olhos. Portanto, nesse versículo primeiro que eu li para vocês, fica claro porque João disse últimos dias e usou também a palavra anticristo e anticristos, certo? Está claro, isso aqui ficou muito claro. Versículo 19 do texto, ele diz: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Interessante, meus irmãos. João usa aqui uma expressão que eles estavam conosco, como ele diz aqui no verso 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Eu queria lembrar aos irmãos uma passagem que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, de um indivíduo chamado o mágico. Ele era mágico, e esse indivíduo, Simão, ele se decidiu. Ele antes praticava adivinhações, ele era adivinho e ganhava muito dinheiro com isso. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, está lá em Atos, depois eu vou ler para vocês, esse homem teve o desejo de conhecer o Evangelho. E quando ele conheceu o Evangelho, Simão Marcos, e viu proezas, sinais e milagres e maravilhas sendo operados pelos apóstolos, ele teve o desejo de comprar, ele se ofereceu a comprar aquele mesmo poder, aquela virtude que o Espírito usava os apóstolos, para usar como se fosse algo que, como ele usava na magia. E aí, meus irmãos, Pedro repreendeu, os apóstolos repreenderam o comportamento desse homem e amaldiçoaram-no. Eu vou ler para vocês, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 9 a 24, para mostrar que ele participou da igreja, mas depois ele foi expurgado, porque não pertencia à igreja, assim como esses indivíduos que eram líderes enganadores, fizeram parte da igreja, mas não era da igreja. E a gente vai ver aqui uma grande lição sobre isso logo mais. Verso 9 em diante. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Veja bem, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, chegou até a ser batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre ele, nem sobre eles, nem sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo porém Simão, que pelo fato de imporem as mãos, os apóstolos, as mãos, eram concedido o Espírito Santo,
ofereceu-lhe dinheiro. Eu quero comprar esse poder, eu quero comprar essa virtude também. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, esse exemplo aqui de Simão o mágico, que foi repreendido por Pedro: você não tem parte nesse ministério, porque ele quis comprar o poder, a virtude do Espírito Santo que operava na vida e através dos apóstolos. Ele não fazia parte do ministério apostólico. Ele insinuou, ele quis inclusive comprar, ofereceu dinheiro para comprar virtude do Espírito Santo. E aí ele recebeu esta repreensão de Pedro, arrepende-te, pois não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu reino não é diante de Deus. Neste texto que eu li para vocês, do verso 19, João está dizendo que muitos daqueles indivíduos que se infiltraram na igreja, chegaram a fazer parte da igreja, mas não tinham parte, participavam, mas não tinham parte como alguém que realmente fazia parte da igreja. Sabe, irmãos, tem certas pessoas que hoje vêm para a igreja, e essa é uma coisa que a gente tem que estar muito atenado, como se diz. Vem para a igreja e se passa por cristão ou por crente, ou por evangélico, ou até por líderes e pastores, mas que na realidade, pelo fato de nunca terem nascido de novo, estão na igreja, mas não faz parte da igreja. Estão na igreja, pode até ter sido batizado. João diz aqui: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não esqueço dessa história nunca. No versículo 20, ele diz: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento, porque sois da verdade e pertenceis à verdade. Irmãos, quem conhece a verdade não se deixa iludir, não se deixa enganar por lorotas, por conversas fiadas, por alguma coisa que aparentemente seja um atrativo, seja uma coisa fenomenal. Mas a pessoa tem logo discernimento, o próprio Deus dá discernimento das coisas. E é por isso que João diz aqui, no verso 20: e vós possuís unção que vem do Senhor, do Santo, e todos tendes conhecimento da palavra, para que você não seja enganado, não seja ludibriado. No versículo 21, ele diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira nenhuma jamais procede da verdade. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, quando Jesus foi interpelado pelos fariseus, Jesus então foi muito duro com eles. Jesus disse aos judaizantes, aos líderes judaizantes: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Satanás é que é o pai da mentira. E a gente sabe que, pelo menos eu posso dizer isso, porque isso já foi dito declaradamente, publicamente, e não sei quantas vezes está gravado na internet, mas o atual presidente disse que a mãe dele ensinava ele que a mentira, sendo dita 1000 vezes, termina sendo
acreditada, crida como sendo verdade. Esse é o presidente que nós temos no país. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. O diabo que é o pai da mentira. E ele aprendeu isso com a mãe dele. Ele diz isso publicamente, está gravado na internet. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Aí, meus irmãos, a gente vê um ditadozinho que diz assim: a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Há um outro ditado que diz também que a mentira tem pernas curtas, né? E ninguém engana uma pessoa por muito tempo, não. Um dia ela se revela, um dia ela se manifesta. Então essas seitas que João enfrentava, esses indivíduos que se insurgiram como sendo o anticristo, eles não se firmavam na palavra, não. Eles se firmavam em filosofias, eles se firmavam em conhecimentos científicos que eles tinham, mas nada da verdade, nada. É por isso que Jesus disse: em verdade vos digo. Sempre ele usava essa expressão: em verdade vos digo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, se você quiser saber se um movimento herético, se um movimento que surge na cidade, ou um ensinamento aí qualquer, ou um indivíduo que surge aí como sendo um profeta, dando profetada, seja lá o que for, confira com a palavra, veja se bate com a palavra. Façamos como os bereanos lá em Atos capítulo 17, quando eles ouviram o evangelho pela primeira vez, eles foram conferir com a palavra se de fato aquilo que eles estavam ouvindo batia com a verdade. É assim que nós devemos fazer. Quando você ouvir uma seita, quando você ouvir um ensinamento, seja lá o que for, um líder qualquer que surge aí na história, se levantando, se arvorando como sendo o dono da verdade, vá para a palavra, veja o que é que a Bíblia diz a esse respeito, confira e refute automaticamente. Então, essa deve ser a nossa atitude. No versículo 22, ele diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Se você quiser identificar uma seita ou qualquer heresia, pode prestar atenção. Praticamente todas elas negam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Todas elas. É fácil de você localizar, identificar, melhor diria. Então, os testemunhos de Jeová é um desses grupos, né? Lá em 1 João 5:20, inclusive lá mais adiante, ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse versículo aqui, se você citar para um testemunho de Jeová, vai calar a boca dele, porque João está dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus. Aqui, esse é um dos poucos versículos que a Bíblia declara definitivamente. Eu vou repetir o texto, 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso aqui cala qualquer testemunho de Jeová, né, que negam que Jesus é Deus. Nós ainda temos um outro texto lá na segunda carta, no versículo 7, que João diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então esse era o tema, essa era a refutação de João naqueles dias. Não é diferente hoje em nossos dias, não é diferente. No versículo 23, continuando, ele diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João continua, meus irmãos, enfatizando e refutando esses ensinamentos defendidos por aquelas
aqueles hereges ou por aquelas heresias, por aquelas seitas que estavam se propagando, dos falsos pregadores ou propagadores do anticristo. Eles eram emissários do anticristo, ensinando essas heresias. Todo aquele que nega o Filho, Jesus Cristo, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Nos versículos 10 e 11 da segunda carta, ele diz isso novamente, porque nessas 3 epístolas, João estava refutando esses ensinamentos naqueles dias. Nos versículos 10 e 11 da segunda carta, olha o que ele diz aqui: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras, segunda epístola, versos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Por exemplo, quando chega algum testemunho de Jeová, quando eu morava ali na João Moura, que ia fazer alguma divulgação, eu nem recebia, porque João diz aqui que se alguém receber, está sendo cúmplice, certo? Porque você vai perder tempo, então não vou perder tempo com esse tipo de gente. No versículo 24 do capítulo 2 que nós estamos lendo, ele diz ainda, verso 24: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Nesse versículo aqui, João está dizendo para mim e para você, para cada um de nós: procurai permanecer e perseverai em verdade e com a verdade naquele que é o Filho. Foi Jesus quem teve a autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu não tenho que estar procurando outra verdade, ou uma pseudo-verdade, não existe, né? A verdade é Jesus, amém, irmãos? E nós fomos já alcançados por Ele. No versículo 25, ele ainda continua: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então nós temos essa certeza, graças ao sacrifício, à morte vicária, à morte expiatória, né, que Jesus nos outorgou através da sua morte e ressurreição. No versículo 26, concluindo esta parte última, ele faz um arremate final. Ele diz assim: isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Ou seja, João está dizendo assim: olha, tudo que vocês precisavam de ouvir, para não serem enganados, para não serem ludibriados, para não ficarem com dúvida no coração acerca da pessoa de Jesus, eu já passei toda a informação que vocês precisavam ouvir e conhecer, para vocês não serem enganados. Isso que eu citei para vocês é suficiente, e vocês têm o dom do Espírito Santo. Ele diz isso bem mais em cima, parece-me que é no versículo 20, ele diz aqui, versículo 20: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. O Espírito Santo tem testificado isso no coração de vocês. Vocês não sejam enganados, vocês têm conhecimento, vocês conhecem, e portanto, tudo que eu falei aqui deixou vocês completamente esclarecidos. E no versículo 27, último versículo, ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Eu queria ler para vocês aqui, na linguagem de hoje, este último versículo, que eu achei muito interessante, a maneira como João se expressou, para a gente ter uma noção da interpretação do texto. No versículo 27, escutem bem o que ele diz aqui, sobre a conclusão de todo esse ensinamento. Preste atenção: mas vocês receberam
o Espírito Santo que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes o que é direito, porque Ele lhes ensina todas as coisas, e Ele é a verdade, e não um mentiroso. Portanto, tal como Ele disse, vocês devem viver em Cristo e nunca afastar-se dele. Essa linguagem de hoje, ela esmiuça o que João diz aqui, não que a gente não entendesse o que ele está dizendo aqui no texto que eu li para vocês, no verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Você não precisa de mais ninguém ensinar nada, você já sabe o suficiente. O Espírito Santo está no vosso coração, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Há certas coisas, irmãos, que a gente aprende, e é como dizia o saudoso grande evangelista, conhecido mundialmente, Dr. Billy Graham. Ele dizia: até quantas vezes Deus precisa de dizer uma mesma coisa para que seja crida ou aceita como verdade? Até quantas vezes? Hein? Uma ou duas vezes? Uma única vez é suficiente. Então, em outras palavras, é isso que João está dizendo aqui. Vocês já aprenderam, vocês estão na verdade, vocês conhecem a verdade, vocês não têm que procurar mais nada em outro lugar, porque tudo que vocês precisavam de saber já está revelado aqui. Isto é, sobre o tema, o anticristo. Então, se amanhã surgir um indivíduo aí qualquer, eu não sei, né, dizendo eu sou o Cristo, saiba que ele pode ser um dos anticristos ou o próprio anticristo, porque anticristos tem muitos, desde aqueles primórdios da história, como eu disse a vocês no princípio, até os dias atuais, né? Há quem diga que agora, presentemente agora, o genro do presidente Donald Trump é o anticristo. Tem gente que está afirmando isso aí. Eu vi outro dia o Daniel Lopes, ele falou isso outro dia. Eu digo, pronto, agora, se fosse eu que estivesse dizendo isso, o povo ia me apedrejar, ia dizer, pô, está se julgando, mas foi ele que disse. Ele é um grande pesquisador, né? Um grande assim estudioso. Outros dizem que é o Emmanuel Macron, né? Então, não estou dizendo que ele é ou que eles são anticristo. Eles podem ter características do anticristo. Agora, o anticristo propriamente dito ainda vai se manifestar. Ele ainda há de se manifestar. Como naqueles dias havia muitos, por isso que João diz no início: filhinhos, eu já vos tenho falado que o anticristo, esta é a última hora, e o anticristo há de se manifestar, porque muitos anticristos, muitos. Então, irmãos, eu espero que esse estudo de hoje tenha dado para você que está aqui, aqueles que estão nos assistindo, uma compreensão do motivo pelo qual João escreveu esses versículos 18 a 27, tratando única e exclusivamente dessa questão, o anticristo, que é uma coisa que sempre existiu, sempre aconteceu, de aparecer alguém, como eu citei vários nomes aqui, se arvorando como se fosse o próprio personagem. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos tenham um dia abençoado.